E aí, estudante, vamos falar sobre motivação para estudar? Olha só, eu peguei aqui esse meu caderno de anotações de estudo e fiz aqui um painel com esses post-its para a gente falar sobre motivação para estudar de uma forma assim que eu acho que vai ser bem simples, bem didática, para te ajudar a lidar com isso, com essa pauta, né, de motivação e desmotivação. Então, repara só, nesse painel eu coloquei aqui esses dois post-its para nortear todo o nosso papo aqui. Primeiro, aqui eu tenho estudo e aprendizagem. O que significa isso? Que o estudo é o meio que eu utilizo para chegar nessa finalidade, certo? Então a gente vai ter sempre aqui uma relação de causa e consequência, digamos, né? Onde eu tenho ali então o estudo que leva até a aprendizagem. E paralelamente a isso, seguindo essa mesma dinâmica, eu tenho um esforço, né? O estudo é um esforço, é um comportamento esforçado que dá trabalho. E geralmente quando você faz um esforço, você faz esse esforço porque você espera desse teu esforço um retorno, né? Então, eu espero do meu esforço de estudar o retorno que é a aprendizagem. E não só a aprendizagem, né? Mas o que eu vou fazer com ela, né? Se eu vou usar o que eu aprendi para aprender outras coisas, se eu vou aprender uma habilidade, se eu vou desenvolver uma competência, se eu vou aprender isso aqui para fazer Enem, vestibular, concurso, responder uma prova, para resolver um problema na minha vida. Enfim, ainda tem a consequência, né? De o que vem com isso que eu aprendi. O fato é, se eu faço um esforço, eu espero que esse meu esforço dê algum retorno. Isso vale para tudo. Vale para dieta, vale para academia, vale para investimentos, vale para qualquer coisa na tua vida que exija esforço. E a gente pode também traduzir isso, esse esforço, no que a gente chama de custo-benefício. Então, alguma coisa que me custa, geralmente me custa, e eu pago o preço disso, porque eu espero desse custo obter um benefício, né? Isso é o que eu faço com o estudo. Então, o estudo, ele tem um custo de tempo, energia e tudo mais, de recursos, né? E o benefício que eu tenho do estudo é aprendizagem e, de novo, tudo que vem a partir daquilo que eu aprendi. E aí onde é que mora a motivação e a desmotivação nessa história? Quando a gente fala aqui de custo-benefício, vamos usar o custo-benefício como referência. O nosso cérebro, ele avalia todo e qualquer tipo de comportamento que você tem, em termos de custo, e ele avalia se esse custo vale o benefício, né? Para daí criar em você um contexto de motivação. Então você se motiva para fazer coisas onde você vê que existe um custo-benefício, né? Uma relação positiva. Você vê, né? Você se sente motivado a se esforçar para alguma coisa quando você sabe que vai ter retorno. E nesse caso, você se sentiria motivado a estudar se você entende o valor do que você vai aprender. Então, existe aqui o custo e o benefício. E aí, o teu cérebro meio que faz uma matemáticazinha mental bem simples assim, ó. Digamos que, vamos usar números aleatórios aqui, né? Digamos que o custo do meu estudo, ele é menos 5, né? Menos porque é custo. Então, ele me cobra 5 pontos, digamos. Só que o benefício que eu vejo relacionado ao que eu vou aprender, o valor que eu dou para aquilo que eu estou aprendendo, digamos que nesse caso ele vale 7 pontos. E aí se eu fizer menos 5 mais 7, eu tenho um saldo positivo aqui de, vamos anotar, né, eu tenho no fim das contas um saldo positivo de mais 2. Isso quer dizer o quê? Que a relação custo-benefício é positiva. E aí eu vou me sentir motivado a estudar se eu percebo esse custo-benefício do estudo, né? Não do estudo em si, mas daquilo que eu vou aprender. Agora, qual que é o problema? O problema é que, às vezes, a gente tem ali o custo do estudo, porque estudar sempre vai custar alguma coisa, em termos de tempo e energia e outros recursos, só que, às vezes, tem isso aqui. O benefício, o retorno daquilo que você aprende, às vezes você não vê tanto valor para aquilo. E aí, nesse caso, repara, digamos que estudar vai dar o mesmo trabalho, só que o benefício que eu vejo de estudar isso aqui, nesse caso, digamos que a outra matéria, é um benefício que eu vou calcular aqui como mais 3. Então, menos 5 mais 3 vai me dar um saldo negativo de menos 2 pontos. E aí, numa relação de custo-benefício onde o saldo é negativo, por que eu iria estudar, né? Ou seja, por que eu vou fazer um esforço se eu não espero ter retorno? Para que eu vou estudar
se eu não vejo valor naquilo que eu vou aprender? Por que eu vou pagar esse preço se o benefício é menor que o preço? Entende? Então, é aí que mora aquela nossa sensação de que algumas coisas valem a pena e outras não. Né? É daqui que vem, inclusive, a tua motivação ou desmotivação. Então, nesse cenário aqui, você se sentiria desmotivado para estudar. Quando você estuda, de repente, aquela matéria mais chata, que você não vê tanto sentido, que não se conecta tanto com você. Já que, de repente, é aquela matéria que você tem mais simpatia, mais facilidade e você talvez veja mais utilidade e valor nela. Então, para algumas disciplinas você tem valor, para outras não. E às vezes, na relação do estudante com o estudo, praticamente tudo tem pouco valor. E aí entra essa outra dinâmica aqui, que é o seguinte, ó. Fiz uma anotaçãozinha de canto aqui. Quando a gente fala de custo e benefício, a gente também atribui a esse esforço uma percepção de esforço. Para algumas pessoas, estudar por 1 hora é muito difícil. Para outras pessoas, estudar por 1 hora é muito fácil. Então, existe aí uma percepção subjetiva de esforço que vai da história de cada um, dos hábitos de cada um. E da mesma forma, tem a percepção de valor. Para algumas pessoas, estudar biologia tem pouco valor. Tipo, não tem nada a ver com isso, eu nem gosto de bicho. Agora, para outras pessoas, estudar biologia tem muito valor. Porque gosta, porque vê valor, porque vê sentido e vê significado, vê aplicação, vê utilidade. Estou falando de biologia porque eu sou biólogo, né? Mas imagine que isso aqui vale para qualquer coisa. Muita gente, por exemplo, gosta de estudar alguma coisa ou outra sobre finanças quando entende que vai ganhar dinheiro com aquilo. Algumas pessoas gostam de estudar, por exemplo, um programa de TV, uma série, gostam de estudar sobre Game of Thrones, sobre Harry Potter, sobre alguma outra coisa, porque vem simpatia, vem benefício, vem valor naquilo. Então é mais fácil de estudar, certo? Então a percepção de valor, ela é subjetiva e igual a percepção de esforço. Como falei, né? Para algumas pessoas, estudar por 1 hora é muito fácil. Para outras pessoas, é muito difícil. Para algumas pessoas, o valor de um conteúdo de biologia é muito alto. Para outras pessoas, o valor de um certo conteúdo de biologia pode ser muito baixo. Então, isso aqui tudo é muito subjetivo. E é quando você tem essa dificuldade em perceber o valor das coisas que você estuda e aprende, e é quando você tem uma relação também, às vezes, muito dramática com o estudo, onde tudo é muito difícil, porque você não tem, às vezes, hábito, não tem recursos, não tem condições, é daí que mora muito da desmotivação do estudante. E tem ainda um elemento por trás disso, que é esse aqui. Se a gente coloca aqui nessa história o celular, a gente tem aqui uma pauta rápida para falar sobre procrastinação. Por exemplo, digamos que você tem que estudar. Está na hora de estudar ali. E, de repente, você tem o teu celular ali perto, chegou uma mensagem de um amigo, uma amiga, vocês começaram a conversar alguma coisa legal lá, e aí, de repente, está na hora de estudar, está passando a hora de estudar, e aí você fica naquela, de entre estudar e ficar de bobeira no celular, de repente, perder um tempo aí nas redes sociais, você acaba ficando no celular. Por quê? Porque o custo-benefício do celular é muito baixinho, é muito rápido, é muito fácil, né? Imagina, o celular, o uso dele, né, quando ele já está ali na tua mão, conectado na internet, o custo é praticamente zero. Já está ali, você sabe usar, você gosta, você manja. E o benefício dele? Pô, tem toda a tua rede social, teus amigos, notícias, fofoca, jogos, sei lá, tudo que você gosta por ali. E, de repente, o benefício de usar é 10. Então, o que acontece? Entre estudar e usar o celular, digamos que o estudo tem um saldo positivo de mais 2 e o celular tem um saldo positivo de mais 10, você se sente mais motivado a ficar de bobeira no celular do que estudar. Então, a procrastinação muitas vezes vem disso também, daquilo que você prefere fazer na hora, né? E é daí que entra aquela diferença entre motivação e disciplina, certo? Disciplina é a diferença entre o que você quer agora e o que você quer muito. Eu sei que você quer muito passar no Enem, passar no vestibular, passar num concurso, melhorar na graduação, melhorar na escola. Eu sei que você quer muito, de repente, alguma coisa que vem da tua rotina de estudo. Mas agora, você só quer ficar de bobeira no celular, ficar ali um tempinho na rede social de boa, porque ali não tem custo, entende? Então, sempre que você se pegar
desmotivado para estudar, assim, meio, né, se perdendo, procrastinando, enrolando, lembra dessa aula, lembra desses post-its, lembra desse painel. Será que você está mesmo desmotivado para estudar? Ou você só está mais motivado para fazer outra coisa, como mexer no celular? Será que você está desmotivado para estudar? Ou você só não está vendo valor no teu estudo? Ou será que, de repente, você está complicando, né, a tua vida de estudante? Será que não falta, de repente, você aprender algum método de estudo? Será que não falta, de repente, você organizar uma rotina melhor de estudo para essa percepção de esforço reduzir? Às vezes tem isso também para você pensar, tá? Então essa aula é sobre isso, é sobre essa dinâmica entre custo-benefício, entre tua percepção de esforço e retorno ou resultado, que te ajuda a pensar sobre essa relação de estudo e aprendizagem. Lembra que a grande coisa aqui, no fim das contas, não é necessariamente aprender, mas é o que eu ganho, o que muda na minha vida quando eu aprendo aquilo que eu aprendi, certo? Então fica aí para você pensar e que sirva esse painel como uma forma de você refletir sobre a sua motivação e desmotivação nos estudos, beleza? Então é isso, estudante. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente se vê por aí numa próxima aula.